exercer do discernimento para que haja uma ressurreição mental e uma ressurreição espiritual. Como todos nós sabemos que um dia na história nós fomos colonizados. Alguém veio aqui, como diz a Bíblia, ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Quando realmente o Ocidente veio para aqui, ele fez aquilo o que a Escritura Sagrada nos disse. Meus irmãos, eu sei que todos que aqui estão têm uma crença, ou uns também não têm crença, mas uns vão vivendo consoante realmente a vida lhes condiciona viver. Não estou aqui para mudar o conceito religioso de alguém. Imploro todos vocês, em nome de Deus, peguem as vossas crenças, peguem as vossas fé e colocam naquele bolso que nós chamamos de cafocolo e fechem. E tentem realmente abrirem as mentes para que a gente tenha uma conversa um pouco diferente, que não é acostumado a gente escutar nas igrejas, nas sinagogas, tampouco nas mesquitas. Então, quero que se sentem bem. Logo vai ter também perguntas e respostas. Quem quiser perguntar, não importa o que perguntar, pergunte o que quer. Eu sou angolano, mas eu vivo quase 25 anos fora da Angola. Esta é a primeira vez que eu voltei. Estou aqui um mês, praticamente, e 28 dias. Cheguei, depois de 25 anos fora da Angola, encontrei... Parece que o meu país foi transformado numa indústria, onde a ignorância é o produto para que o estrangeiro se beneficie por cima dos angolanos. Eu estou a falar sobre os portugueses, estou a falar também sobre os árabes, os malhanos, os mamadus, também estou a falar sobre os chineses e assim os brasileiros, os americanos, os japoneses que aqui se encontram. Eu sempre disse, num país onde o estrangeiro tem mais direito do que o próprio dono da terra, isso significa que o país é governado por estrangeiro. Eu vejo o governo criar leis que diz que devemos criar leis para proteger o estrangeiro. É normal, todo ser humano deve ter uma lei para ser protegida. Mas eu não vejo também o sistema criar lei para proteger o angolano quando está sendo explorado dentro da cantina, dentro das empresas dos estrangeiros. Por que não há essa lei? Volto a dizer, porque quando um país, o estrangeiro, realmente tem mais poder do que os próprios angolanos, isso significa que nós somos governados por estrangeiro. E nós, angolanos, precisamos realmente sair desse estágio de inconsciência coletiva, pararmos um pouco com o entretenimento. Desde que eu cheguei em Angola, eu vi que os angolanos dão mais importância ao entretenimento, distração constante. Em outros países, não quero tomá-los como exemplo, as pessoas vão mais em palestra para poderem ter noção, porque a política não vai libertar a mente de ninguém. As religiões, tampouco. Ninguém vai libertar a tua mente, senão você mesmo que tem que parar e analisar. O certo só é certo até o momento que a gente discerne para compreender se é certo. E o errado também só é errado até que a gente discerne para compreender se é errado. A vida, ela não nos dá uma liberdade de escolha. A vida também não nos dá livre-arbítrio, assim como fomos enganados ao longo da história. A vida apenas nos condiciona dois caminhos. Ou nós sofremos para ser alguma coisa na vida, ou nós sofremos para não ser nada na vida. Mas dá para ver que os angolanos, os africanos, gostam de sofrer para não ser nada na vida. Porque eles mergulharam no pântano excessivo do entretenimento. Parece que muitos não sabem o que realmente significa entretenimento. Entretenimento significa distrair-se da realidade. E quando você se permite se distrair desta realidade, então você não é vítima. Vocês não são vítimas, vocês são coniventes. E todo conivente tem que pagar pelo preço que faz, porque beber cerveja também é um ato de corrupção. Por isso o país não muda e o estrangeiro nos controla. Então, meus irmãos, minhas irmãs, como vocês viram, a palestra é sobre: será que nós somos realmente cristãos ou nós somos anticristo? Porque ser cristão significa pôr em prática aquilo que o Filho de Maria pôs em prática. Isso é que é ser cristão. Ser cristão não é dizer eu sou cristão. Mas como dá para ver, todo mundo aqui diz eu sou cristão. Então, se realmente todos somos cristãos, por que a vida não está a melhorar, não está a mudar?
Isso significa que nós não somos cristãos porque não estamos pondo em prática realmente aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Eu trouxe aqui algumas ilustrações que não é o califa vou dizer, talvez vocês vão dizer que eu estou de respeitar a vossas fé. Mas a Bíblia que vai dizer quem somos nós. Somos cristãos ou realmente somos anticristo? Só um momento, por favor. Se nós olharmos aqui nessa ilustração, vamos conseguir ver o que a Bíblia diz versus o que a igreja diz. Hoje em dia, a gente vai na igreja para dançar, cantar e louvar e assim sucessivamente. Logo, os pastores, pela sua irracional emoção, nos condicionam também a se emocionar. É normal, porque a igreja precisa fazer dinheiro. Logo, a igreja não pode fazer que nós discernimos, que nós raciocinamos, porque vamos realmente compreender o que a Bíblia diz e também vamos compreender o que o pastor diz. Então vamos aqui analisar. Não é o califa que está a dizer. Esse é um livro realmente do Criador do Universo. Vamos ver o que o livro do Criador do Universo nos diz e o que também a igreja nos diz. Aqui dá para ver que todas as pessoas hoje em dia dizem que Jesus é o Senhor. Eu consigo ver os angolanos absorvendo os comportamentos dos brasileiros, né? O brasileiro diz que Jesus é Deus. Como nós fomos colonizados por portugueses, como disse, e depois da colonização, Brasil, que são os filhos dos portugueses, foram induzidos pela ONU a reconhecer a independência da Angola. Isso não quer dizer que o brasileiro gosta dos angolanos. Eu vivo no Brasil praticamente há 20 anos. Nesses 20 anos, eu só vi o presidente angolano uma vez na televisão. 20 anos, só quando morreu. Dentro do Brasil, lá não se fala nada da Angola. A imprensa brasileira não passa nada da Angola. Vocês podem pegar os cantores mais famosos do vosso país. Lá ninguém conhece. Porque não existe uma relação entre Brasil e Angola. Existe relação Angola-Brasil. Qual é a diferença? O Brasil tem interesses com Angola. Vender a sua futilidade religiosa, sua promiscuidade aos angolanos. E os angolanos pagam bilhões para induzir os angolanos a viverem num pântano também de futilidade. Por exemplo, as novelas brasileiras que passam aqui neste país não traz lucro para os angolanos. Primeiro, produz uma mentalidade de complexo de inferioridade. Os angolanos querem realmente ser parecido com aqueles que não são parecidos com eles, que são os brasileiros. Isso aconteceu por quê? Porque quando o Brasil foi obrigado pela ONU a reconhecer a independência da Angola, já que nós angolanos detestamos os portugueses pela degradação que eles fizeram com nossos avós, nós deveríamos amar os filhos dos portugueses. Por isso há essa paixão cega dos angolanos aos brasileiros. Então, nesse período de tempo, alguns filhos dos portugueses que controlaram o MPLA por baixo dos panos começaram a gastar o dinheiro dos angolanos para comprar novelas brasileiras. Essas novelas brasileiras foram inseridas no nosso comportamento cultural, para que nós começamos a se auto-rejeitar, não saber quem foram nossos antepassados, quem somos nós. Então, tudo que nós temos na cabeça não somos nós, somos os brasileiros. Tempo passa, aí vem as religiões brasileiras, que foram inventadas dentro do Brasil. Porque no Brasil é assim, você se vive no Brasil, eles já acham que o africano não conhece Deus. O africano não entende nada sobre Deus. Eles têm esse pensamento lá no Brasil. Então, essa ideia que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, é uma invenção dos brasileiros, é uma invenção dos romanos, que passaram para os brasileiros trouxeram aqui para nós. Mas aqui nós temos que ver o que a Bíblia diz. Vamos lá. O Pai é maior do que eu. João 14, 18. Isso é bíblico. O Pai é maior do que eu. O que a igreja diz? Jesus é igual ao Pai. Né? É a mesma coisa. Jesus e Deus é a mesma coisa. Então vamos analisar. Quem está certo? A igreja ou a Bíblia? É bem provável que a igreja são homens que às vezes se emocionam naquela fúria de ter uma multidão em frente, começam a dizer aquilo que realmente a Bíblia não diz. Nós também temos aqui, o Senhor nosso Deus é apenas um. Marcos, se vocês analisarem aqui, 12, 29. O que a igreja ensina para nós?
Deus existe como três seres que se tornaram um, a Santíssima Trindade. Aqui, nós os africanos, ao longo da história, nós não conseguimos compreender por que a gente não sai da situação que os africanos se encontram. Africano luta, africano tenta, africano se esforça, mas o problema está aqui. O problema está aqui. Eu sei que quando vocês vão para a igreja, os pastores dizem, eu vou expulsar demônio. Todos vocês aqui têm plena certeza que Satanás foi expulso da casa de Deus. Todos vocês sabem disso. Então vamos lá analisar. Se realmente na casa de Deus Satanás não habita, como é que o pastor consegue expulsar demônio dentro da casa de Deus? Isso significa que aquela casa não é do Criador do universo. Quando eu me refiro em casa, não estou a me referir a um tempo específico, estou a falar o nosso interior. Então, o que realmente é inserido no nosso interior, essa filosofia aqui. Porque o interior de cada um de nós é o templo de Deus. E quando nesse interior é inserida uma filosofia de idolatria, é aqui onde está o problema dos africanos. Os brancos sabem que o nosso problema está aqui. Os demônios precisam penetrar dentro de um ser humano. Este é o portal. Isto aqui é o portal. É a porta que faz os demônios entrar nas pessoas. Porque Deus disse, todos aqueles que associaram a outros seres que eu criei, eu te darei controle sobre eles. Deus concede controle aos demônios sobre os humanos. O próprio Criador do universo disse ao Satanás, todos aqueles que se comportarem como você se comportou e me associarem a outros seres, logo eu darei esses seres para você. A igreja nos ensinaram que Deus é três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isto é idolatria. Isto é a Santíssima Trindade. Então, o portal para que o Lúcifer entre em nós é o que a igreja nos ensina como a palavra divina. Isso chama-se subliminar. Essa é a única forma. Quando você nega a Trindade, então Satanás já não entra em você. Logo o Criador do universo disse, aqueles que me creem como único Criador do universo, eu serei o seu único protetor. Por isso que, se vocês olharem aqui, o Senhor nosso Deus é apenas um, e não Trindade, e não três. E se vocês olharem também aqui, por quanto próprio é nada posso. Por conta própria, nada posso. O que a igreja fala para vocês? Jesus pode tudo. Jesus é o único que tudo pode. Mas aqui não é verdade. O que a igreja diz? Jesus é todo poderoso. Então quem está certo? A Bíblia ou realmente a igreja? É isso que nós africanos temos que compreender. Por isso é que nós africanos não estamos conseguindo se libertar, porque a doutrina que é passada na igreja não é o que está aqui, no que é sagrado. É o que eles inventam. Quanto mais eles inventam, mas nós não conseguimos nos libertar mentalmente. Caímos então num pântano da ignorância, num pântano da irracionalidade coletiva, onde a razão não pode ser exercitada. Para você questionar, perguntar por que as coisas não mudam. Eles dizem para vocês, as coisas não mudam porque são as profecias que estão a se cumprir. Não é assim? É assim que eles falam constantemente para vocês. As profecias estão a se cumprir. Mas vamos analisar. Se o africano tivesse capacidade de raciocinar para analisar o que eles falam sobre as profecias, por que as profecias se cumprem somente na América Latina e nos países africanos? Por que nos países da União Corrupta Europeia, lá as profecias que se cumprem aqui, não se cumprem realmente lá? Por que essa distinção? A miséria acontece mais na África, nos países latinos, já que é uma profecia do Criador do Universo, tem que ser universal. Não pode fazer uma distinção. Na Europa a vida melhora e na África tem que viver profecia. Mas o que isso acontece? O ser humano tem três necessidades: mental, espiritual e social. Se você dá a estabilidade mental no ser humano, que é para que haja uma nutrição cerebral,
que são livros didáticos, não. Livros didáticos te condicionam uma irracionalidade. Porque você absorve para sistematicamente reproduzir. Pronto. Logo, você não é você. Tudo que você fala é o que você absorveu. Pronto. Você precisa ler livros empíricos. O que são livros empíricos? É livro que te condiciona a fazer o exercício do raciocínio para que você comece a analisar. Isso te produz uma nutrição cerebral. Tudo que você vai ouvir, você não vai tomar como absoluta verdade sem antes fazer um discernimento por cima do que você está a ouvir. Pronto. Isso chama-se nutrição cerebral. Nós, africanos, fomos condicionados a ouvir e reproduzir o que nós ouvimos. O europeu disse isso, vamos absorver, vamos fazer. O Ocidente disse aquilo, vamos absorver, vamos fazer. Pronto. Então, essa nutrição cerebral, quando você terá habilidade de comunicação, você terá habilidade de compreensão, você terá habilidade de bom senso. Você vai poder refletir melhor, mais paciente e vai saber lidar com as pessoas e como resolver os problemas o mais rápido possível. Se nós analisar, nós também temos espírito. O nosso espírito também tem necessidade. A necessidade do nosso espírito é a oração. E essa oração as pessoas não fazem. Por quê? Porque a alma também tem as suas necessidades. Mas depois eu vou mostrar aqui. A alma também tem necessidades. Assim como o nosso corpo físico também tem necessidade. Por isso é que nós comemos 3 vezes no dia, de manhã, de tarde, de noite, para nutrir o nosso físico. Se você produzir um sistema político que desestabiliza a capacidade mental das pessoas, um sistema religioso que neutraliza a capacidade espiritual das pessoas, um sistema social que também tira aquilo que realmente as pessoas precisam, o que vai acontecer? Um caos. Por isso é que sempre eu falo, não existe nenhuma maior violência do que a mal distribuição de renda. A mal distribuição de renda vai levar as pessoas a essas condições. Escassez psicológica, escassez espiritual, escassez social. Quando o ser humano está nesse estágio, o que vai acontecer? Ele vai se comportar como um boi desordenado, como os street nigga falam na rua. We street nigga, we gonna kill this nigga. Nós somos da rua e vamos matar. Pronto. Ele não é uma ação, ele é uma reação da produção do Estado que não realmente fez o que deveria fazer. Ele não é o problema. Ele é só uma reação de uma ação projetada pelo Estado. Para quê? Porque em 325, no Conselho de Niceia, quando Constantino vai dar o decreto ao Jerônimo, o que eles fizeram? Eles pegaram os problemas sociais que as pessoas tinham anteriormente, escreveram como futuro para dar uma profecia no Apocalipse. Vocês estão a compreender? Eles estudaram as pessoas, colocaram as pessoas num teste de caos. Vamos ver como eles vão se comportar. Então eles começam a matar uns aos outros, começam a assassinar uns aos outros, começam a ferir uns aos outros. Só que este relato você não escreve como passado, você precisa escrever isso como futuro. Quando no futuro realmente começar a acontecer, o que vai acontecer? Nós vamos falar, não, se está escrito na Escritura Sagrada, isso quer dizer que são as profecias que estão a se cumprir, não é assim? Então vamos lá fazer um diagnóstico. Vamos dar o que as pessoas precisam para a sua subsistência. Mentalmente estar bem, socialmente estar bem, intelectualmente, espiritualmente estar bem. Será que isso vai acontecer? Será que esse caos vai acontecer? Não vai acontecer. Porque até nos países onde realmente são ateus, mas os governos pensaram em dar intelecto nas pessoas, como Noruega, Suíça e tantos países, pensaram também em dar a estabilidade social, que é o básico, porque a palavra é básico. Por exemplo, não se precisa ter eleição para que nós tenhamos o básico, só precisamos ter o básico. Porque se a gente não tiver o básico, nós não vamos ter um voto livre, vamos ser condicionados para a gente ter aquilo que a gente não tem, básico. Então, quando as pessoas têm básico, as pessoas não precisam ir na urna votar para ter aquilo que já tem. Então, é preciso que se tire esse básico das pessoas. Tirando o que é básico das pessoas, as pessoas começam a conflitar entre si. Logo, as profecias bíblicas começam a se cumprir. Por isso é que o governo e a igreja precisam trabalhar junto. Por quê? O governo não pode dar aquilo que o ser humano precisa. É só vocês olharem para o nosso sistema acadêmico. É degradante. Os jovens absorvem e não têm capacidade de articulação própria. É só você ver um sistema trabalhista. Come hoje, amanhã não. É só ver onde as pessoas moram. É extremamente degradante. O que vai acontecer? Assassinato, violência uns aos outros. Agora vamos lá.
Como eu disse, se o governo dar aquilo que o ser humano precisa, as profecias bíblicas vão se cumprir? Ela tem que se cumprir. Ele não precisa depender da nossa miséria ou da nossa má gestão para que ela possa se cumprir. Isso quer dizer, se ela deixar de se cumprir porque nós estamos a nos comportar bem, quer dizer que aquilo não é divino. Então as profecias que foram colocadas anteriormente não fazem parte da mensagem do divino, foram incutidas em nós, para que nós então não tenhamos aquilo que precisamos para sobreviver, para que isso possa realmente se cumprir, e a gente vai aceitando. Por isso é que as pessoas já não querem fazer nada, já não querem se esforçar, não são as profecias que já estão a se cumprir, o mundo já está no fim, o mundo está a acabar, e vamos só já viver assim, cada dia que passa a violência vai aumentando. Então, é aquilo que eu estou sempre a explicar, é só nós olharmos o que a Bíblia diz, vocês estão a poder ler, e o que realmente que a igreja também fala. Se nós olharmos aqui, ascendeu até o meu e o seu Pai. João 17. Jesus é o único Filho de Deus. Aqui Jesus diz que eu ascendi o meu e o seu. Quando Jesus fala o nome meu Pai, não é um pai biológico. Por exemplo, você é um homem. Se você tiver um filho, no momento que você tiver fazer a oração junto com ele, você vai dizer, em nome do Pai, o teu filho que está ao teu lado também vai dizer a mesma coisa. Isso não quer dizer que está se referindo a um pai biológico, porque Deus não é um ser homem que também realmente casa com mulher para gestar filho. Deus é um criador do universo. Cria como quer e quando quer. Por exemplo, criou Adão sem mãe e sem pai. Criou a Eva também, sem mãe, mas com intervenção do homem.